Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais um vídeo, desculpa aí. Vamos hoje então estudar um pouquinho aqui o livro de São Mateus, capítulo 23. Diz assim, a partir do versículo 21. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Versículo 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. O que será que é a cadeira de Moisés, né? Moisés era um sacerdote. Tinha uma coisa um pouco a mais além, que isso é como é que eu vou dizer? É um mistério, né? Mas Moisés tinha algo a mais com Deus. Então a cadeira de Moisés pode simbolizar a cadeira do pastor, né? Jesus falando então disse: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Naquela época, quer dizer, tomaram posse da cadeira de sacerdote ou de pastor, como você queira entender. Naquela época já, os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que copiavam a Bíblia, né? Que escreviam a Bíblia. E os fariseus? Acho que não precisa nem falar, né? Vamos lá. Versículo 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Por quê? Porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem. Eu estava ontem orando e pensando comigo mesmo. E eu pensei comigo, né? Eu prego tanto contra o pecado que eu preciso fixar. Eu preciso gravar na minha mente que eu não posso pecar. Porque se eu pecar, eu vou escandalizar muita gente. Muita gente que acredita em mim. E isso não é só eu. Isso deve ser todos os pastores, todos os sacerdotes, deveria ser. Mas não é. Infelizmente não é. Então, tudo aquilo que está dentro da Bíblia, que esses camaradas pregam, a gente faz. Porém, aquilo que eles fazem, a gente não pode fazer. Não pode fazer. E versículo 4 diz: pois atam fardos pesados. Em outras palavras, fabricam fardos pesados e difíceis de suportar. E os põem nos ombros deles? Não. E os põem nos seus ombros. Nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem mover. Nem com o dedo. Não querem nem experimentar. E versículo 5 diz: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Você já não viu o sujeito subindo um monte lá e alguém filmando ele? Tá que não é esse aqui? Hã?
Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. Hoje isso aí não existe mais, mas existem vestes caras, trajes caríssimos, e o sujeito põe gravata e manda fazer no alfaiate um terno com um tecido famoso, ou então compra um terno de alguém que é famoso, enfim, uma marca famosa. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Você não está reconhecendo ninguém, não? Não está, não? Hã? Ah, que você não conhece ninguém assim? Hã? Conhece ou não conhece? Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Você não conhece ninguém? Não conhece, não? E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de mestre ou rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados de rabi ou de mestre, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Como tem camarada, né, que anda com um biblão debaixo do braço e adora ser bajulado, né? Como tem, né? Tem uns que andam com uns quantos, como se fosse uma pessoa muito importante, assim, anda como se fosse que andasse com seguranças. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Passa. Passa, eu falei. Deixa eu só ver o que os cachorros estão. Já retorna aí, gente. Vamos então. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, o qual está no céu. Eu acho gozado, né? Às vezes isso, gente, não quer dizer que a pessoa carinhosamente, né, chamar. Eu às vezes chamo as pessoas de meu filho, e eu já vi pessoas chamarem pastor Moabel de meu pai, mas não é assim uma coisa proposital e uma coisa, eu sei que é um carinho, né? A pessoa gostaria de ser filho, né, adotivo do pastor Moabel. Então, não é esse, mas é aqueles que já chamam assim, com aquela, como é que eu vou dizer, aquela, me falta a palavra aqui agora para expressar, aquela arrogância assim, né, de ser reconhecido pelos outros. Geralmente chama alguém que é famoso, né, alguém que, enfim. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Às vezes é difícil, né, a pessoa manter a humildade, mas é necessário.
Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Versículo 13: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, que estreitam de tal maneira o reino dos céus. Isso aqui é para aqueles que exageram. Não pode rapar barba, não tem que rapar barba, não pode tirar sobrancelha, tem que tirar sobrancelha, porque um diz uma coisa, outro diz outra, né? Não pode ter bigode, pode ter bigode, não pode tirar o cabelo debaixo do sovaco, né, que é as axilas, outros pode, então é complicado. Essas coisinhas assim, sabe? Não pode usar anel, outro diz que pode, não pode usar brinco, outro diz que pode, enfim. Ai de vós, que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entram, e nem deixam entrar aqueles que querem entrar, ou aqueles que estavam entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois, que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Pastor que gosta de uma viúva, né? Vamos deixar para lá, gente. Isso aí é complicado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Isso é quando a pessoa faz aquelas pantomina, né? Aqueles trabalhos, aquelas campanhas que tem intenções duplas, né? E aí ganham alguém, trazem alguém para a igreja, evangelizam alguém, batizam nas águas, mas depois a pessoa vendo o que eles fazem, começa a fazer também. E aí a pessoa se torna também filha do diabo, e às vezes pior do que eles, né? Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, aqueles que pensam assim. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Isso aqui pode falar tanto do templo, igreja, ou tanto do templo, nós, né? Nós. Porque eles não dizem que a oferta é maior, é mais importante, ou o dízimo é maior ou mais importante? Não é assim? Se você não dá o dízimo, você não tem importância nenhuma. Porque eles julgam que você, sem o dízimo, para eles não tem valor. Aí Jesus está dizendo aqui, qual é mais importante ou qual é maior? O templo? A pessoa? Porque a palavra de Deus diz que nós somos o templo. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo que o Espírito Santo habita. Então nós, eu e você somos o templo do Espírito Santo. E nós somos importantes. Muito mais do que o dízimo. Muito mais do que as ofertas. Mas não é assim por aí. Não é assim por aí, não.
importante, muito mais importante, é o dízimo. E aquelas pessoas que dão o dízimo mais alto são tratadas com diferença. São melhores tratadas, são melhores ouvidas. Quando entram na igreja, é estendido um tapete vermelho. Agora, aquelas pessoas que não dão nada, que não podem dar nada, essas são tratadas com indiferença, né? Essas são o refúgio. Só servem como número, né? Só servem como número, então não são tão importantes. Importantes são aquelas que dão o dízimo. E quanto mais gordo o dízimo, quanto maior o dízimo, mais importantes elas são. Chegam a parar tudo quando a pessoa entra na igreja. É. Vocês sabem, né? Vocês estão vendo melhor do que eu. Que eu não estou lá para ver, mas já estive. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. É bem o que está acontecendo. Bem o que está acontecendo. Infelizmente, é bem o que está acontecendo. Eu esqueço que eu estou sem microfone e que tem que falar bem alto. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, ou que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. É o que eu digo aqui. Isso Jesus está dizendo, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, mas não omitir aquelas. E sempre abrindo seus olhos, você é responsável pelo dízimo que você entrega, aonde você entrega. Porque se você estiver financiando coisa errada, você também é culpado pelo erro. Você é culpado e você está vendo aí o que estão fazendo. Será que Jesus pagaria milhões de reais por programa de televisão? Será que Jesus pagaria? Ou será que ele pagaria milhares de trabalhadores? Será que ele não levantaria milhares de obreiros para ir de porta em porta levando o evangelho? O que você acha? Se você vai pagar 1 milhão de um programa de televisão, quantos obreiros você pagaria durante um mês inteirinho com 1 milhão? Tem pastores que pagam 30 milhões por mês, 50 milhões por mês, e os pastores da igreja lá dele estão matando cachorro a grito. O que você acha que Jesus faria? O que você acha? Olha, com 1 milhão de reais, você pagaria 100 obreiros 10 mil por mês.
100 obreiros. Acho que não errei, né? 100 obreiros. 100 obreiros ganhando 10 mil reais por mês aqui no Brasil para pregar o evangelho bem, com a família bem. 100 obreiros. Vai ver se eles fazem isso. Eles preferem pagar 100 milhões de programas de televisão e alcançar eles diretamente as pessoas, porque daí as pessoas endeusam eles, do que pagar o obreiro para ele lá fazer o nome dele. É o que eles dizem, né? Fazer o nome deles. Não vão pagar. Nunca vão pagar. Obreiro vai ter que trabalhar de graça a vida toda. A vida toda. Porque eles têm que tirar os milhões para pagar a televisão, os jornais, enfim, né? Hoje em dia não se usa mais jornal. Mas é isso. Infelizmente é isso, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais, já li, né? Então deveríamos dizimar tudo isso. Dizimar. Porém, não omitir a fé, a misericórdia e o juízo. Condutores cegos que comam um mosquito e engolem um camelo. Versículo 25 do capítulo 23 de São Mateus. Ai de vós, escribas! Nós estamos lendo o versículo 23 do livro de São Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo. Que copo será que ele está falando? Será que não é o meu copo aqui, o meu corpo? Está falando de prato, está falando de copo, está falando de utensílio, de vaso, né? Ai de vós, hipócritas, fariseus, escribas, que limpam o exterior do copo ou do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Por dentro estão podres, mas por fora tudo enfeitado. Recém falei aqui, melhores ternos, melhores roupas, melhores calçados, calçado de couro não sei da onde, e por aí vai. E você aplaude eles, né? Eles não são de Deus. Jesus está dizendo aqui, ele está censurando esse tipo de gente. Está censurando. Vamos parar? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Ele está comparando esse tipo de gente, de obreiro, de pastor, de sacerdote, de apóstolo, enfim, como um sepulcro caiado, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente está cheio de osso podre, fedorento, carniça. Você está entendendo? Você está entendendo de quem que eu estou falando? Ou que a Bíblia está falando? Não é eu que estou falando, não, é a Bíblia que está falando. Compara esse tipo de obreiro, de pastor e de apóstolo e de bispo e piriri bororó
de sepulcro cheio de ossos podres, ou ossos podres. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas e continuam matando. Porque aqui está um profeta. Ó. Aqui está um profeta. Aqui está um profeta que dia e noite tentam matar, tentam afundar, tentam desmoralizar. E que se não fosse o Espírito Santo, cuidar de mim, com certeza eu já não existiria mais. Mas por que eu não sou bem-vindo? Não sou bem-vindo por essas palavras que eu prego, por essas palavras que eu trago, porque essas palavras não são boas, porque toca no calo, direto no calo, direto na ferida. Então isso aqui não pode pregar dentro dos templos. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Hã? Como escapareis da condenação do inferno? Como? Que maneira? De que forma? Se o sangue de Jesus já não significa mais nada para vocês? Se a palavra, se o evangelho de Jesus Cristo já não significa mais nada para vocês? Como escaparão da condenação e do juízo? Portanto, olhem bem, marquem bem. Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Matar como? A uns deles matareis. Matar como? Como será que eles matam? Eles deixam a pessoa num canto até a pessoa se aborrecer, até a pessoa se entristecer e desistir. É isso que eles fazem. Matam aqueles que Deus levanta. Mas isso e disso tudo terão que dar conta um dia. Arrepende-te, pastor. Arrepende-te. Se tem algum pastor me ouvindo, arrepende-se enquanto é tempo. E não reprima o Espírito Santo de Deus no meio do povo. Não reprima aqueles que Deus levanta. Se você tiver com a sua vida em ordem, o diabo não vai poder se levantar contra você. Você não vai precisar se preocupar. Porque eles se preocupam
Eles se preocupam demasiadamente porque tem rabo para ser pego, tem o que ser acusado. Então eles têm medo quando alguém se levanta, quando um profeta se levanta, ou quando Deus levanta um profeta. Eles têm medo, eles mandam calar-se, eles começam a cantar bem alto, eles abafam, eles semeiam contendas, fofocas, conversas mentirosas a respeito daquele profeta, para que a igreja não creia naquele profeta, para que a igreja não ouça aquele profeta. E o profeta, coitado, fica lá num canto até morrer. Morre amigo. Morre amigo. Morre amigo. Morre amigo. Vocês que tentaram me matar, Deus está dando chance para vocês. Deus está dando chance para vocês. Vim me pedir perdão aqui na minha casa. E depois me levar na igreja de vocês aí e dizer, olha, nós cometemos uma injustiça. Porque vocês ainda estão vivos. Porque senão vocês vão perder a salvação de vocês. Porque Deus me enviou até vós. E vocês rejeitaram. E largaram para ver se morria amigo. Aquele que Deus levantou. Para exortar vocês. Essa é a grande verdade. Arrepende-te enquanto estás vivo. Porque não há perdão sem arrependimento. Vocês não vão ser perdoados enquanto não pedirem perdão a mim. Não adianta. Não adianta ficar de joelho dia e noite diante de Deus. Não é a Deus que vocês têm que pedir perdão, é a mim. Porque foi a mim que vocês fizeram, foi a minha família que vocês abandonaram. Deus os perdoa, mas primeiro vocês têm que se humilhar e vir pedir perdão a mim. Se isso não acontecer, com certeza não entrarão no reino dos céus, não serão arrebatados. E se morrerem antes do arrebatamento, no dia do arrebatamento, não ressuscitarão para subir no arrebatamento. Vale a pena? Vale a pena esse orgulho? Vale a pena? Acho que não vale não. Ou você perdoa, ou você se arrepende dos seus pecados, ou então para você não haverá perdão, porque você não é inocente e você é culpado de muito sofrimento. Lembra das tuas promessas que você fez e não cumpriu, porque não tem palavra. Se você não está vendo esse vídeo, alguém dos teus está vendo e vai falar para você. E olha que ironia, Deus me usando para dar chance aos meus algozes, né? Eu fico feliz até, sabe? Não fico chateado com Deus, não. Fico muito feliz. Porque eu não tenho alegria em ver ninguém se perder. Digo diante do meu Deus, não tenho alegria nenhuma. Não quero que ninguém se perca. Se estou aqui trabalhando, fazendo isso, pregando pela internet, é porque eu não tenho alegria de ver ninguém se perder. Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis. Me crucificaram. Me crucificaram. Me crucificaram. E como me crucificaram? Como me crucificaram? Como eu sofri. Sofri mesmo. Como eu sofri. E ainda sofro.
e ainda sofro. Porque o diabo não deixa. O diabo não deixa as pessoas me ajudarem. Eu sei disso. E a outros deles açoitareis. O que é açoite? É a pessoa ir lá no seu armário e não ter o que pôr na panela. É a pessoa ir lá no seu guarda-roupa e não ter uma roupa decente para botar. Não ter um sapato. Não ter umas meias. Às vezes não ter nenhuma cueca. São açoites. São açoites. É a pessoa não poder pagar as contas. Esses são os açoites que o povo inteiro daria sobre os profetas sábios. Sobre aqueles que Deus levantou para os alimentar, para os advertir, para os exortar, que se mantêm firmes diante da presença de Deus, que não se corrompem, que não se vendem. Mas o povo prefere crucificar. O povo prefere matar a míngua. O povo prefere açoitar. O povo prefere perseguir. E olha por quê. Vou ler de novo. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então não pense que porque você está vivendo maravilhosamente bem, você não está nessa lista. Porque você está, meu amigo. Sinto muito em informar que você está nessa lista. Por quê? Porque tem profeta sábio, trazendo palavra sábia para a sua vida. E sofre. E é açoitado. É açoitado. Dia após dia. E a responsabilidade do açoite é sua. Não adianta querer cair fora. A responsabilidade do açoite é seu. A responsabilidade do açoite é sua. É sua, minha irmã. Essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é sua, meu irmão. Se eu sou açoitado, tudo bem, não tem problema. Porque eu espero. O meu descanso não é aqui. Mas todo o sangue, todo o sofrimento, toda a angústia, todas as feridas, todas as mágoas, você é responsável. Você é responsável. Porque você está vendo quem é quem. Você está vendo. Você está vendo, mas você não faz nada para mudar o quadro. Então você será responsável. Você será responsável. E já foi de propósito. Vou ler os 2 versículos juntos para você entender. Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que
todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Se um profeta sofre, ele sofre. Elias sofreu, Eliseu sofreu, Jeremias sofreu, quase todos sofreram. Unanimemente sofreram. Mas desde o sangue de Abel até o último sangue inocente será requerido, será cobrado. Será cobrado. Porque Deus é um Deus justo. Porque Deus é longânimo, mas é justo. Porque Deus é amor, mas é justiça. Esta é a verdade. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor.